a nossa entrevista de hoje ao vivo, nos estúdios da TV Diário, na bancada do programa Olho Vivo, é com Dom Francisco, o bispo da Diocese de Cajazeiras. Foi nesse programa, Dom Francisco, que o senhor prestou a sua primeira entrevista quando foi nomeado, à época, pelo saudoso Papa Francisco para ser o novo pastor dessa diocese. Naquele dia foi através de videochamada. O senhor estava em Campo Maior, estava no Piauí, e agora o senhor está aqui no Sertão Paraibano, e muito nos alegra a TV Diário receber o senhor hoje aqui ao vivo, tanto para quem está assistindo, para quem está em casa também nos ouvindo agora, através de tantas emissoras de rádio, na região de Cajazeiras, Souza, no Vale do Piancó, na região de Catolé do Rocha, Pombal, enfim, todas as foranias, né, aonde chega o nosso sinal nesse momento. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, José Neto. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Para mim é, de fato, uma satisfação estar aqui na TV Diário do Sertão, programa Olho Vivo, quando sei que nós temos diversos que me escutam e também me veem pelas telas, e poder trazer aqui uma mensagem, que é a mensagem do pastor, é a palavra do bispo diocesano, após 2 meses e alguns dias pela Diocese de Cajazeiras, nesse vasto território diocesano, e também no seu peso no sentido administrativo. Uma diocese que, de fato, tem grandes responsabilidades a serem vivenciadas e abraçadas, e estou fazendo isso aos poucos, à medida que vou conhecendo, porque, de fato, a realidade vai trazendo uma demanda, vai apresentando o chão que estamos pisando, não é? E aí nós vamos, a partir dela, tentando responder essas urgências pastorais que nós temos aqui na Diocese de Cajazeiras. Com certeza. E a minha primeira pergunta não é diretamente em relação à atuação atual, né, do senhor enquanto bispo diocesano, mas eu gostaria que o senhor pudesse, mais uma vez, eu sei que o senhor já falou sobre isso várias vezes, falar um pouco da sua trajetória. Isso é paraibano, natural de Esperança, na Paraíba, e tem essa raiz no nosso estado, e quis a providência divina que o senhor estivesse, né, mais uma vez na Paraíba, agora como bispo, não apenas como paraibano, que isso já é uma honra também. Mas fala um pouco para a gente das raízes de Dom Francisco, da trajetória, da caminhada vocacional, como foi, porque hoje a gente vê o bispo, Dom Francisco, mas já foi um jovem, já foi um estudante, que teve também os seus questionamentos em relação à vocação. Será que eu vou ser padre? Será que não? Então, gostaria que o senhor pudesse falar para a gente um pouco sobre a caminhada, a história de vida de Dom Francisco, nosso novo bispo. A minha vocação, de fato, José Neto, é essa vocação de criança. Quando eu estou nas paróquias, eu costumo perguntar, até em tom de proximidade, de brincadeira, aos meninos: você quer ser padre? Há uma resposta que é imediata: não. E a outra que diz: não sei, vou pensar. Quando uma criança diz: não sei, vou pensar, é bom a gente acompanhar. Aí tem um sinal vocacional. Pode ter uma semente vocacional nesse coração, e que a igreja tem que acompanhar a partir dos pais, dos catequistas, dos responsáveis. A minha vocação é essa vocação de criança. Com 8 anos já me perguntava o que você vai ser. Eu dizia: vou ser padre. Inclusive, muito cedo, de fato. Isso já vai nos condicionando de certa forma. Porque todo mundo achava bonito e continua achando bonito quando uma criança diz: vou ser padre. Então a avó é a primeira a apoiar, depois a mãe e o pai, e depois é a catequista, e nós vamos fazendo esse caminho vocacional. E depois, minha vida toda é uma vida de engajamento na igreja. Sou catequista jovem, entro no seminário com 18 anos, vou morar em Minas Gerais, porque entrei no seminário dos missionários redentoristas, que até hoje tem uma presença muito forte na cidade de Campina Grande, bairro de Bodocongó, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a entrada de Campina Grande para quem vem do sertão. É justamente nas imediações, como vimos há pouco, do açude velho de Bodocongó. Então, eu vou para o seminário, toda a minha formação é feita fora do estado da Paraíba. Eu morei em Minas Gerais, morei em Goiás, também em São Paulo, também no Ceará, no processo de formação. Fui ordenado sacerdote e celebramos aqui, já em Cajazeiras, 25 anos de ordenação sacerdotal, por isso fui ordenado dia 22 de julho do ano 2000. Então veja que até isso é muito providencial.
como bispo diocesano de Cajazeiras, que celebro 25 anos de vida presbiteral. No ano de 2025, que é o ano do jubilar da misericórdia, quando o Papa nos chamou e assim convocou peregrinos de esperança. Depois atuei no Recife, atuei no interior de Pernambuco, em Garanhuns. Quando, em 2017, eu fui nomeado bispo para Campo Maior, Piauí, pelo Papa Francisco. E com quase 8 anos de bispo empossado em Campo Maior, fui nomeado 9º bispo da Diocese de Cajazeiras. Eu costumo dizer que sou um missionário bispo, porque toda a minha formação pastoral é missionária. Qual é o foco da Congregação do Santíssimo Redentor? Primeiro, despertar a vocação. E depois, formar vocações e acompanhar a vocação. No sentido de que não estamos aqui falando da vocação do padre ou da freira, nesse momento não. Estamos falando da vocação do laicato. Porque a grande força pastoral e missionária da igreja está no laicato, está nos leigos e leigas. Nós, os ministros ordenados, sim, vamos à frente, vamos liderando. Motiva. Agora, imagine você uma paróquia sem leigos. Imagine uma paróquia sem catequistas. Como é que seria essa paróquia? Bom, hoje não tem condição, porque alargou-se a cultura, né? A realidade tomou outras cores, outros pincéis, outras tonalidades. Então, o leigo é aquele que, na sociedade, ele vai respondendo aos desafios a partir da luz da fé. E nós chamamos isso de evangelização. Quem dá as coordenadas? Bom, é o padre. Na diocese, é o bispo. Na Igreja do Brasil, a CNBB. E na Igreja Universal, na Igreja de Roma, é o Papa, hoje o Leão XIV. Então, a Igreja dá essa orientação. Então, toda a minha formação foi vinculada a despertar a vocação, formar a vocação e acompanhar a vocação. Dom Francisco, quando o senhor receber essa pergunta lá jovem, pequenininho, com 8 anos, o que é que você vai ser quando crescer? Que dizia, eu quero ser padre. A família apoiou? A família apoiou minha avó, sempre, primeiramente. Sua avó. Eu digo que a minha vocação ela está no colo da minha avó. Por que da minha avó? Porque a minha avó fica viúva aos 35 anos, é uma mulher que prefere abraçar a caridade e viver na igreja. Então, se ela vê um neto dizendo que quer ser padre, ela diz, puxa vida. Tudo que ela queria. É exatamente isso. Ela está via em mim aquele idealismo da consagração, que ela fez da vida como leiga e que poderia ver que o neto fazia. E de uma forma extraordinária e toda especial, é a vocação do padre. Então, a minha vocação nasce, eu digo isso com todo carinho, com todo amor e com a memória afetiva fortíssima no colo da minha avó. Mas eu venho de uma família católica. Minha mãe nunca disse não. Aliás, minha mãe, eu sou filho de agricultores. Meu pai é agricultor e pedreiro. Se chove, é agricultor. Se não chove, é pedreiro. Ele tem que fazer uma escolha da profissão, né? E minha mãe tinha uma teoria. Minha mãe está lá em Campina Grande, 91 anos. E minha mãe tinha uma teoria. Os filhos devem estudar. E meu pai dizia, mas por que não trabalhar? E minha mãe repetia, trabalhar sim, para lhe ajudar nas horas vagas. Mas minha mãe priorizou a escola. Então, quando minha mãe prioriza a escola, ela enfatiza mais e deixa mais evidente que ela apoia a vocação de ser padre. Meu pai mais reticente. Puxa vida, mas vai para o seminário, vai ser padre, e aí quem vai cuidar das coisas? Quem vai cuidar da roça? Quem vai cuidar da casa? Quantos irmãos, Dom Francisco? Somos 7 irmãos, comigo 7 irmãos. Eu sou o terceiro dessa fila de 7 filhos lá, todos esperancenses, no Brejo Paraibano, aqui. É uma cidade muito próxima a Campina Grande, né? Esperança está a 21 quilômetros de Campina Grande. Quando era criança, a nossa referência era Campina, mas o orgulho também cresce. Né? Então, Esperança é Esperança, mas estamos vizinhos a Campina Grande. Campina Grande fica perto de Esperança, e não Esperança exatamente perto de isso. Dom Francisco, a gente sabe que toda vocação, para ser abraçada, ela comporta e ao lado está a renúncia. Dom Francisco, à época Francisco de Assis Gabriel, renunciou muitas coisas para abraçar o ministério do sacerdócio? É uma vida feita de renúncias. Há um livro que nós podemos encontrar, a vida é feita de escolhas. É a escolha.
A vocação é uma escolha e são renúncias que eu digo para que eu pudesse viver intensamente e de forma coerente a vocação que eu estava encontrando, a vocação que Deus tinha me dado. Então, as renúncias são feitas por necessidade no percurso. Mas na minha vida, renúncia nunca foi um peso. Porque eu sabia que havia um horizonte que eu vislumbrava, um horizonte se apresentava e o meu desejo era de ser sacerdote, né? Ser padre, estar na igreja. Então, esse é o foco. Claro, aí fui deixando aquilo que não, vamos assim dizer, que não pode estar inserido na vida do ministro ordenado sacerdote. A vida de casamento, a geração dos filhos. Eu não sei se eu posso dizer, mas se eu tivesse outra vocação, seria a vocação de ser pai. Porque eu gosto das crianças, eu gosto de acompanhar. As crianças percebem isso. Tanto na minha vida de padre, também de bispo em Campo Maior, as crianças gostavam da missa que eu estava celebrando, presidindo, porque em algum momento eu ia me referir a elas. Eu ia tratar delas, eu ia chamá-las, eu ia abençoá-las, eu ia aspergir com água benta. Eu acho que isso é paternidade. E aquele que não tem dom de paternidade, dificilmente será um bom padre. E muito menos um bom bispo. Porque ser padre e ser bispo é, de fato, exercício de paternidade. Então, não é que a vocação ministerial nega a paternidade, é o contrário. A vocação de paternidade que fica no âmago do ser, ela é que vai, com certeza, humanizar aquele que é padre, humanizar aquele que é bispo mais ainda. Porque o bispo é pai de uma comunidade inteira, não é? E quando você olha para a família, uma família de 7 irmãos, ninguém é igual. Até o pensamento religioso é diferente. Até a forma de acreditar é diferente. E o pai e a mãe é que vão conduzir essa diferença para gerar uma unidade que não se parta nas dificuldades. E essa é a vocação do padre na paróquia e, mais ainda, por experiência, a vocação do bispo. Por isso que o bispo é aquele que gera unidade e também mantém firme a comunhão. Unidade e comunhão também são virtudes, eu posso até dizer, são características de uma família que preza o convívio e, pelo diálogo, busca a felicidade. E também se renuncia à paternidade biológica, o casamento, também renuncia a algo que é da nossa cultura. As festas, as rodas de amigo, as conversas que elas não estavam muito bem colocadas diante de um jovem que se diz vocacionado, tipo de piadas, enfim. Então, a vida é feita de escolhas, e essas escolhas vão nos dando condições para caminhar, mas, para mim, eu digo, renúncia nunca foi um peso. Então, não foi difícil? Não foi difícil. Eu digo não foi difícil porque a minha vida, desde muito criança, como disse, como jovem, foi focada num desejo, escrito em letras maiúsculas, ser padre. E me tornei padre a partir de um carisma missionário, a Congregação dos Redentoristas. E a igreja, me avaliando, achou por bem me nomear bispo diocesano de Campo Maior e hoje bispo diocesano de Cajazeiras. Nesse discernimento vocacional, quem mais marcou a vida de Francisco de Assis, que depois se tornaria padre e, consequentemente, bispo? Eu não posso deixar de dizer que quem me primeiro marcou foram as minhas catequistas. Uma catequista em Esperança, já falecida, me viu sacerdote, não me viu bispo, Dona Clotildes, esperancense. Eu acho que essa é aquela que me dá a primeira instrução da fé. Claro, a primeira instrução da fé é da família, mas às vezes a família não tem tempo ou se descuida. Então, entrega à igreja e confia às catequistas. Então, é uma catequista. Depois, é um padre na minha cidade, Monsenhor Palmeira, pároco por 29 anos. É a ele que eu digo, primeiramente, quero ser padre. E ele disse uma frase que depois eu entendi muito depois: se forme comigo. Eu digo, meu Deus, o que é que ele está dizendo? Eu achei que ele estava pedindo que eu olhasse para ele, que foi um pároco extraordinário, um homem coerente, um homem de vida cristã, um homem eclesial.
apaixonado pela igreja, um servidor da igreja, que depois se torna, em 1979, bispo diocesano de Pesqueira, em Pernambuco. Ele toma posse justamente no início do ano 80. Eu era criança ainda, mas eu era um homem que foi exemplo para mim na minha vida. E depois as figuras de igreja, né? Uma das grandes figuras de igreja, pelo seu humanismo, pela sua pregação profética, é Dom Helder Câmara. Eu conheci Dom Helder, me encontrei com ele em algumas oportunidades como jovem. Li sobre Dom Helder, e o meu trabalho de conclusão da teologia é sobre Dom Helder Câmara. Dom Helder abrindo caminhos. Por quê? Porque é um homem da pastoralidade. Dom Helder dizia o seguinte: quando ele olhava para alguém, ele vê mais do que uma pessoa, ele vê um projeto de vida. Porque muitas vezes a pessoa tem, pela realidade, a sua vida negada. Então essa vida tem que ser recuperada, para que a pessoa possa dizer: puxa vida, eu sou uma pessoa, eu sou um homem, e eu tenho um projeto, eu tenho que dar sentido à minha vida. Esse sentido é eclesial, primeiramente, e depois um sentido social. Porque se a igreja diz: nós somos protagonistas num processo de evangelização, na sociedade também, nós somos protagonistas num processo de construção permanente da cidadania. E nós não podemos abrir mão disso, né? Por isso que o padre, também o bispo diocesano, ele é o líder religioso, ele vai à frente. Mas é cidadão, sim, com as incumbências, os deveres e as obrigações de cidadão. Então, Dom Helder é esse homem que faz essa ponte, né? Um humanismo, chamamos hoje o humanismo integral. Olhar para a pessoa como filho de Deus, como cristão, e dizer: você é capaz. Então, Dom Helder, para mim, é uma inspiração, sem dúvida nenhuma. E depois, a minha congregação religiosa. O meu jeito de ser padre, também de ser bispo, é aquilo que eu recebi durante 30 anos da congregação do Santíssimo Redentor. E quem é o nosso fundador? Bom, ninguém mais, ninguém menos do que o grande teólogo do século XVIII, Afonso de Ligório. Quem é Afonso de Ligório? É um intelectual completo, porque ele dominava áreas diversas. Inclusive a área da música, a área artista plástico, compositor, escritor, teólogo. E ele deixou para a igreja uma volumosa obra teológica. Por isso é doutor da igreja e patrono dos confessores e moralistas. Mas o que é que Santo Afonso na prática ensinava? Ensinava o seguinte: há tantos que não conhecem Deus, porque estão longe. Inclusive aquilo que o Papa Francisco vai chamar depois de periferia existencial e periferia territorial, né? E o Santo Afonso percebeu quantos estão longe da igreja porque fisicamente estão distantes. Ao invés de trazê-los para a igreja no primeiro momento, Afonso de Ligório pensou: vamos nós a eles, vamos pregar a palavra de Deus lá onde eles estão, na realidade deles, com a linguagem que eles compreendam, para que eles façam o processo de vida. É o que Papa Francisco, belíssimamente, uma frase curtíssima, não definiu, mas apontou uma das definições de igreja. Igreja em saída, missionária e samaritana. Então, essas são as minhas bases pastorais, minhas bases teológicas. E, claro, nós temos os grandes santos, né? Cada um de nós carrega no coração. Sempre tem um amigo no céu. Um amigo do céu. Aí, na primeira fila, eu vou colocar na ponta da fila São Francisco de Assis. Porque quem tem o nome que eu tenho, não tem como não ter como referencial espiritual Francisco de Assis. E aí entra Clara de Assis, com a Dama Pobreza. Depois nós temos tantos santos e santas que nos aproximam de Deus, mas São Francisco, São Geraldo e Santo Afonso. E o título mariano da minha devoção, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que se aproxima muito do título da padroeira da nossa Diocese de Cajazeiras, porque o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também é conhecido o ícone do amor. E o amor está todo nos braços de Maria, na imagem de Nossa Senhora da Piedade. Então, a piedade e perpétuo socorro, de fato,
se aproxima muito nessa mística, nessa espiritualidade. Na catedral tem uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que fica ali logo acima do túmulo do Monsenhor Gualberto, né, naquela nave central, na lateral de quem está entrando na igreja, na lateral central. E algo que sempre me chama a atenção na imagem, tanto no ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é aquela sandalinha do menino Jesus que está no braço, né? Nossa Senhora está segurando ele ali no colo. E a sandalinha está quase caindo, mas tem aquele, né, como se fosse um fiozinho ainda da sandália, que a sandália não caiu. Tem algum significado, Dom Francisco? O ícone é bizantino, da Igreja Oriental, Católica Oriental. Depois, ele, no estudo feito, diz que é do século XIV. Há quem atribua o ícone do Perpétuo Socorro a São Lucas, mas isso não se confere. Ele se encaixa melhor ali no século XIV. No século XVII, o ícone é entregue aos missionários redentoristas, né, para que propagássemos a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O ícone é uma catequese, não posso dizer uma catequese pronta, porque toda vez que o cristão para diante de um ícone, ele vai ver traços que anteriormente não tinha visto, ou traços que tinha visto, mas só que agora estes traços trazem uma mensagem nova. No ícone oriental, como o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tudo tem uma leitura catequética. Inclusive a sandália do menino quebrada, partida. É interessante quando se coloca uma criança, um bebezinho no colo. Ontem na cidade de Bernardino Batista, fui fotografado com criancinhas de colo que os pais me entregavam para que sustentasse, fizesse uma foto. Primeira coisa que a criança faz é o atrito dos pés, não é? Ela atrita os pés. Sim. Ou por alegria ou por insatisfação, mas ela faz esse atrito dos pés. Quando a gente olha a sandalinha do menino Jesus partida, aí nós temos que olhar para o rosto dele. O rosto do menino não olha para Maria Santíssima, olha para os sinais da paixão, a cruz e os cravos. Então esse menino, ele se assusta. Por isso que você não pode separar, José Dias, os pés das mãos. As mãos do menino agarram com força a mão da mãe, né? Enquanto isso, você olha para os pés, a sandalinha se parte. Esse menino se assusta. Ele ali é um menino assustado, impactado pelos sinais da paixão que são ali apresentados pelos arcanjos. Então ele agarra a mãe, atrita os pés e tora a sandália. Para aqui? Não pode parar aqui. Porque o menino está no colo da mãe. Daí vem o título. Ela é o nosso perpétuo socorro. Porque nós podemos imaginar, quem se assusta com o peso da missão? Não é Cristo. Quem se assusta com os desertos da vida? Nós que nos assustamos. E nós estamos desamparados? Não estamos. Porque em Maria nós temos o perpétuo socorro. Se em Cajazeiras Nossa Senhora é a piedade apresentada no Cristo em seus braços, no ícone do perpétuo socorro, o perpétuo socorro é Cristo que nos acompanha pela vida fora. Então, independentemente das nossas dificuldades, independentemente do difícil que enfrentamos na vida, não estamos desamparados. Podemos dizer, nós temos mãe que nos apresenta o seu filho. Então, o sofrimento do menino Jesus não é dele, o sofrimento de Jesus é o nosso, porque também nós somos filhos de Maria Santíssima. Dom Francisco, o Padre Bruno e Cleandro, aqui da Pascom Diocesana, acabaram de nos enviar aqui a foto, né, e a gente vai exibir para quem está em casa, né, o senhor com a criancinha no colo. A foto que você estava comentando. Isso, que o senhor estava comentando agora, né, que o senhor recebeu essa criancinha no colo, e de fato, né, tem esse atrito, né, ali a criança fica buscando aconchego, né, digamos assim, porque é alguém que a criança não está habituada a ter ali no convívio. Então você entrega o bebê ao bispo diocesano, né, paramentado, enfim, com estranho. não é algo natural, né, para o dia a dia.
forma nenhuma. Como é para o senhor que carrega no coração esse amor pelas crianças, né? Receber as crianças no colo, ter essa afetividade nessa caminhada? Evangelho de Jesus. Jesus tinha uma missão intensa, não é? É tanto que os discípulos tentavam proteger Jesus, inclusive das multidões. E uma dessas vezes, Jesus repreende os próprios discípulos, porque perceberam que Jesus estava cansado e que as famílias estavam se aproximando de Jesus para apresentar a ele as suas necessidades, pedir o seu afeto, o seu aconchego. E afastam de Jesus as crianças, e Jesus repreende, diz: não, deixai vir a mim as criancinhas. Eu tenho na pastoral um princípio: quer chegar ao pai e à mãe, que são adultos, comece pela criança. Porque quando a criança se aproxima da igreja, ela nunca está só. E principalmente hoje em dia, os pais e as mães, os avós, não vão largar uma criança pela rua para ir à igreja. Quando uma criança está na igreja, com ela está o pai, a mãe, o avó, ou então cuidadores. Então, evangelizar os adultos pelas crianças. Tirar uma foto com uma criança no colo. Bom, do ponto de vista racional, é mais um tempo que eu vou levar para pegar a criança, aconchegar a criança, fazer a foto. Duvido que o pai se esqueça disso. Duvido que a mãe se esqueça disso. Então, essa é uma ação evangelizadora. Não prestou palavra nenhuma. Basta dizer sim, aceito e tirar a foto. A criança, imagine se a criança vai se lembrar disso. Mas não é a criança a questão em si, em termos de evangelização. É o pai e a mãe, que aquilo ali marca a vida deles. E depois vai dizer: está vendo esse bispo? Foi ele que lhe pôs no colo, foi com ele que fizemos essa foto. Essas marcas são evangelizadoras, a gente não pode dispensar o simples, porque no simples nós conseguimos fazer muito, dizer muito, sem dúvida nenhuma, e dizer muito de Deus. Uma coisa que, inclusive, a gente escuta muito depois que o senhor chegou aqui na cidade, né? É como você é aberto ao povo, a receber a comunidade inteira, independente, estar no meio do povo. O pessoal, de vez em quando, comenta com a gente: eu vi o bispo passando na rua. Então, tem essa aproximação. Fazendo caminhada na rua, conversando com o povo, conversando com a comunidade. Isso também faz parte do processo de evangelização? Exatamente. Eu sempre vou, Priscila, ao Evangelho de Jesus. Claro, eu escuto o que as pessoas me dizem, há pessoas que têm coragem de chegar perto do bispo para elogiar num gesto, numa palavra, num olhar. Eu acho que isso é um ato de coragem, porque o bispo é uma figura formal, né? O bispo é a igreja, o bispo é a instituição. E alguém tem coragem de dizer, elogiar, citar um gesto, eu acho que ela já rompeu uma barreira, a barreira do formalismo. E se quer saber de uma coisa, se nós queremos evangelizar, nós temos que romper as barreiras do formalismo. O Papa Francisco dizia, primeiramente, Bento XVI já dizia, primeiramente atrair. O Papa Francisco, na pastoralidade de Amoris Laetitia, vai dizer, primeiramente, acolher, discernir, integrar e acompanhar. Então, acolher quer dizer, deixa o formalismo para depois. Vai ter hora que nós vamos ter que dizer, olha, o caminho é esse, a regra é essa, está estabelecido e você é convidado a fazer esse caminho conosco. Mas não é no primeiro momento. Porque Jesus disse uma vez o seguinte, da letra da lei não tiro nada. E não tirou nada da letra da lei. Porque Jesus disse, o que eu quero é que vocês descubram que nós devemos dar cumprimento pleno ao amor. Quando o amor é dado a ele o cumprimento pleno, quando nós vivemos de amor, a lei ela fica no canto. Não precisa de lei quem está no caminho certo. Não precisa de advertência quem está fazendo certo. Então, a evangelização no primeiro momento se dá sem formalismo. Agora, Priscila, eu vou ser muito sincero, não sou original nisso. Jesus já andava entre as pessoas, Jesus já acolhia as crianças, Jesus já tocava os leprosos, Jesus entrava na casa das senhoras como a sogra de Pedro,
Jesus tomava refeição com os pecadores. Eu estou longe, aliás, nós estamos muito longe de ser como Jesus. Então, Jesus já fazia. Então, não existe original. Agora, como homem, como uma pessoa que estudou, inclusive, comunicação, nós sabemos que os gestos são muito importantes, né? Nós sabemos que a presença ela é muito importante. Então, evangelizar, comunicar a graça, nem sempre precisa da palavra. Muitas vezes é importante que o gesto chegue antes. Então, eu percebo que, mas o bispo é diferente. O bispo, tem uma senhora que disse, o senhor é muito simpático. É muito simpático. Aí eu digo, meu Deus, será que estão me chamando de bobo? Acho que não, né? Mas o senhor é muito simpático. Então, aí eu escuto, passo isso pelo crivo, a minha inteligência, e depois devolvo isso como um caminho que se faz acertando aos poucos, não é? Agora, eu me acho muito formal, viu? Eu não sou dessa beleza toda. Embora não pareça, né? Exteriormente, pelo menos não é o que a gente, por exemplo... É o que a comunidade está sentindo, isso, né? Que o senhor é próximo. Talvez seja criterioso, né? Sim. O senhor demonstra ser muito criterioso nesse sentido. Sim, né? Exatamente. Eu acredito que vem muito do que muita gente, por desconhecer realmente, né, a questão da igreja, a gente não vê, né? Imagina que um bispo é algo inalcançável, uma pessoa que está ali no altar e que a gente formal, fica aqui distante, né? Mas ver esse movimento que o senhor faz com a comunidade dentro aqui da nossa região, de conversar, de trazer para que as pessoas se sintam confortáveis e bem-vindas na igreja, né? Eu perguntaria, Dom Francisco, nesses pouco mais de 2 meses à frente da diocese, qual foi o episódio, qual foi o acontecimento que lhe marcou, assim, nesse início de pastoreio? Sempre tem algo que no dia a dia vai marcando a nossa vida, mas se o senhor pudesse dizer, esse acontecimento foi o principal até agora. A chegada em Cajazeiras, desde o portal da cidade, né? Ali o bispo traz um certo medo e grande expectativa. Medo no sentido de vinculado à insegurança, né? É novo, é uma novidade, é ainda, de certa forma, o desconhecido. Porque, para mim, Cajazeiras só não é novo o fato de ser uma região paraibana e de eu ter a cultura e a linguagem paraibana. Mas o mais é uma grande novidade, a igreja é uma novidade. Como está estruturada a diocese é uma novidade. O número de presbíteros que nós vamos passar amanhã à noite, coordenação dos 4, mais de 80 padres. É uma grande novidade, um presbitério grande. Então, o medo é dessa insegurança natural de chegar no que é novo. Mas trazer também no meu coração uma expectativa, e essa expectativa foi, de fato, mais do que alcançada, né? A alegria do povo de Cajazeira, dos fiéis católicos, ao me receber, desde o portal da cidade até a catedral e até a missa de posse. A imagem da chegada, ela é muito, muito bonita, mas a imagem de chegada na catedral, porque de fato eu não esperava uma multidão com gritos de torcida, não é? Havia um pouco, eu não tinha visto isso em outros momentos da minha vida, a torcida porque o bispo chegou. E isso me chamou muita atenção. Ao mesmo tempo, eu comecei percebendo que, de fato, o bispo que aqui chegava como nono bispo, ele vinha debaixo de um manto de grande responsabilidade, né? Conduzir o povo de Deus desta diocese é, de fato, uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, não perder a serenidade que vem da fé, porque eu estou aqui enviado por Deus naquilo que a igreja avaliou e disse, é este o nono bispo de Cajazeiras. Então, Deus convoca, Deus envia,
e aqui cheguei em obediência ao Santo Padre, o Papa Francisco, para conduzir a igreja de Cajazeiras. E no dia a dia, nas paróquias, imagens muito bonitas que me deparo, é também essa alegria dos fiéis em cada paróquia. E a presença muito grande das crianças e da juventude. Porque quando a gente vai ao Evangelho, Jesus disse assim, temos mais ovelhas que não estão no nosso rebanho. É preciso que o pastor vá ao encontro das ovelhas, inclusive da ovelha que se perdeu, para carregá-la nos ombros e trazê-la de novo para o redil. Então, eu costumo dizer que, do ponto de vista pastoral, nós já temos umas ovelhas garantidas no rebanho, né? São os adultos, são aqueles que estão engajados, são aqueles que têm uma tradição religiosa familiar. Então, esses já estão conosco. Agora, há umas ovelhinhas que nós devemos trazê-las e fazer tudo para mantê-las pastoralmente. Aí são os jovens e as crianças. Porque a igreja vai caminhar, e o caminho que ela faz, o futuro da igreja, passa pela catequese das crianças e dos jovens. E eu tenho a alegria imensa de encontrar crianças e jovens em todas as paróquias que eu estou indo fazer a primeira visita com a celebração da Santa Missa. E também destaco, na Diocese de Cajazeiras, algo que eu estou percebendo, é o zelo dos padres. Igrejas bonitas, igrejas zelosamente cuidadas. Inclusive, quem está me acompanhando de outras realidades fora do estado da Paraíba, ou mesmo de Cajazeiras, diz, puxa vida, como o senhor tem igrejas bonitas na Diocese de Cajazeiras. Então, esse é um trabalho do padre, que na paróquia atua com muita dedicação e zelo. E, claro, na Diocese, os padres são os primeiros cooperadores do bispo. E eu faço questão disso, de trabalhar com muita proximidade com o clero. E, graças a Deus, também tenho a alegria de uma boa acolhida do nosso presbitério diocesano de Cajazeiras, que a partir de amanhã nós já seremos mais de 80. Exatamente. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco para a gente sobre as festividades de Nossa Senhora da Piedade. Podemos dizer que é a festa do bispo, porque é a festa da padroeira da diocese, né? A cátedra está na Catedral Nossa Senhora da Piedade, e o senhor tem, nesses pouco mais de 2 meses, celebrado o jubileu da diocese e também a festa de Nossa Senhora da Piedade. E dentro dessa celebração, nós teremos amanhã a ordenação de 4 novos padres para a diocese, passando aí de 80 padres. E a gente tem a dimensão, né, de quantas vocações são suscitadas aqui nessa nossa região. E qual tem sido a avaliação de Dom Francisco de celebrar Nossa Senhora da Piedade, a festa da padroeira, e dentro dessa festa ter a ordenação de 4 novos padres para a diocese? O senhor vai impor as mãos, sagrar padres, 4 novos jovens para a diocese. É a minha primeira festa da padroeira da diocese, Nossa Senhora da Piedade. É liderada por padre Janilson, pároco da Catedral, e suas diversas comissões Sim. e equipes. E este ano a festa tem algo todo especial, porque nós estamos vivendo o Ano Santo Jubilar, 2025 anos da encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, esta é a teologia. Então, estão acontecendo as peregrinações jubilares. Cada noite, os fiéis se concentram na igreja de Nossa Senhora de Fátima, antiga catedral, e às 18h30 sai em peregrinação até a catedral. Inclusive, nós já tivemos a peregrinação dos coroinhas, também das mães que oram pelos filhos, e na quarta-feira nós teremos a peregrinação dos presbíteros e da vida religiosa. Então, 18h30 na matriz Nossa Senhora de Fátima, para chegarmos às 19h na catedral, com a Santa Missa, com o rito de ordenação. Então, veja, o jubileu da igreja faz com que a festa da padroeira também celebre e que os fiéis tenham a oportunidade de entrar na catedral com esta consciência de peregrinos de esperança. E aqueles que cuidam direitinho de sua fé, receber também as indulgências decorrentes dessa peregrinação.
E é nesse contexto, também de bispo recém-possado, que na quarta-feira terei a alegria imensa, a grande satisfação de ordenar 3 novos padres para a nossa Diocese de Cajazeiras. 3 do clero diocesano e 1 da família da Sagrada Face, porém uma congregação de direito diocesano. Então, na realidade, são 4 padres para a Diocese. Por que nós escolhemos esta data? Primeiro, porque nós estamos no ano jubilar. Depois, no ano jubilar, peregrinação jubilar dos presbíteros, para que seja essa celebração um gesto vocacional para toda a Diocese. E também porque nós estamos celebrando os 110 anos da Diocese de Cajazeiras. Então, veja quantas graças estamos celebrando neste ano de 2025. O ano jubilar da Igreja, a ordenação de novos presbíteros, a peregrinação jubilar das pastorais e a chegada do 9º bispo da Diocese, como nós já mencionamos aqui. Então, razões para dar graças a Deus nós temos muitas, muitas. Por isso, você que me ouve, você que me escuta, eu acredito que cada um de nós aproveitar esta oportunidade, inclusive do bispo diocesano falando para tantos, Isso. para que busque no coração quais são as razões que eu tenho para dar graças a Deus. Trazer Deus para perto e agradecer a Deus pelos dons e pelo primeiro dom, que é o dom da vida. Agradecer pelo dom da vida e, vinculado ao dom da vida, pedir a graça necessária que tanto precisa, que tanto necessita. Que ninguém perca a sua esperança. Essa é a convocação que o Papa Francisco nos fez. Somos peregrinos de esperança, porque nós estamos numa cultura ainda marcada, de certa forma, pela cultura de morte. E também por um tanto de pessoas que são indiferentes à vida religiosa, indiferentes à igreja, indiferentes a Deus. Então, nós somos peregrinos de esperança, por quê? Porque o mundo precisa do nosso testemunho. No Evangelho de Jesus Cristo, em Mateus, Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Então, quando o Papa Francisco nos convida a celebrar o ano jubilar, peregrinos de esperança, é para que nós tomemos consciência, leigos, vida religiosa, ministros ordenados, que nós somos luz do mundo, sal da terra, e nós precisamos abraçar nossa identidade cristã, favorecer a fraternidade, mas sempre, sempre, sempre apontar para o céu. Porque o nosso destino último é estar na presença de Deus, é salvação, sem dúvida nenhuma. Nosso entrevistado de hoje, Dom Francisco, bispo da Diocese de Cajazeiras. O senhor falava justamente sobre as visitas pastorais que o senhor tem feito nessa nossa região, e recentemente o senhor esteve na cidade de Conceição, na região do Vale do Piancó, inclusive tendo esse acolhimento também por parte do povo de Conceição. E é a Conceição que a gente vai agora com o F de Assis, diretamente de Conceição, que também participa do nosso programa. A Rádio de Conceição, a Conceição FM, nos retransmite todas as tardes, e quando divulgávamos justamente essa entrevista, recebíamos também muitas e muitas mensagens do pessoal de Conceição, e F de Assis participa agora com a gente do programa Olho Vivo. Boa tarde, F de Assis. Muito boa tarde, meu caro José Dias. Um abraço, Priscila, amigas e amigos do Olho Vivo. Um abraço especial aos ouvintes da Conceição FM em todo o Vale do Piancó. Um abraço ao entrevistado, Dom Francisco de Assis. O senhor esteve aqui, Dom Francisco, recentemente em Conceição e também em Santa Inês. Foi a primeira visita que o senhor fez aqui a estas 2 cidades da região do Vale do Piancó. E participou também do Crisma, com a presença de muitos jovens. E a minha pergunta é sobre a juventude. Qual é o trabalho que o senhor pretende desenvolver para a juventude à frente da Diocese de Cajazeiras? Um grande abraço, que Deus o abençoe. E aos ouvintes, um grande abraço, F de Assis, direto da Rádio Conceição FM. Muito obrigado, F de Assis. Nós nos encontramos já com o setor juventude da Diocese. Nós nos reunimos com o Padre Júnior e também com a equipe que coordena as expressões juvenis da nossa Diocese de Cajazeiras. O primeiro evento em que participarei aqui na Diocese com a juventude é exatamente o DNJ, é o Dia Nacional da Juventude, que acontece no dia 19 de outubro na cidade de São Bento,
e nós lá estaremos. A Igreja do Brasil, ela tem, vamos assim dizer, um caminho para que a juventude possa seguir. Nós temos um projeto chamado Projeto Ao Seu Lado. É nessa eclesiologia do Papa Francisco, né? Eu não vou cansar de repetir, porque esse é o caminho da igreja, acolher. Porque a igreja hoje nem fala mais de pastoral da juventude, a igreja fala hoje de juventudes e expressões juvenis. Juventudes é porque existem várias facetas culturais onde os jovens em tribos se agrupam. Cada uma tem valores e cada uma tem suas dificuldades, enfim. Então, juventudes. E a igreja internamente fala de expressões juvenis. Aí o EJC, Pastoral da Juventude, grupos de liturgia, grupos de PASCOM, novas comunidades, enfim. O que a igreja tem para a juventude? Bom, a igreja tem uma palavra de muito carinho e amor. O Papa João Paulo II dizia: a igreja tem que de fato ser jovem, para que o jovem de fato seja igreja. Então nós temos que acolher a juventude. A igreja já fez experiências bonitas a nível de Brasil e de mundo antes do Sínodo da Juventude. A igreja fez a escuta da juventude a partir das diversas realidades. E nós temos um documento muito bonito, Cristo Vive, Christus Vivit. Esse documento das diretrizes da ação pastoral da juventude na igreja inteira e na igreja do Brasil. Bom, praticamente na nossa diocese, nós estamos trabalhando em vista do DNJ, depois nós vamos nos encontrar novamente para planejar as ações evangelizadoras a partir de 2026, mas nós já estamos valorizando a presença da juventude na igreja, nas pastorais juvenis, na PASCOM, na liturgia, e também dialogando com as juventudes que não estão engajadas em nenhuma pastoral, mas que estão nas celebrações das capelas, nas celebrações das matrizes, na missa dominical. Então, cada vez mais nós temos que aproximar a linguagem da igreja da juventude. Porque quem vai dizer à igreja um pouco de como a igreja deve ser junto aos jovens é a própria juventude. Porque nós temos que considerar as diversas realidades. E, claro, é um grande desafio da igreja diocesana encontrar uma pedagogia que consiga dialogar com as diversas realidades juvenis. Escutar a juventude a partir de sua realidade. E depois, apresentar à juventude que o caminho de um futuro feliz passa por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida contra as culturas de morte e de intolerância e de fake news, que muitas vezes alimentam esse mundo virtual onde toda a juventude está inserido e tem implicâncias também sobre todos nós. É importante demais que a juventude faça discernimento e tirar do caminho aquilo que de fato não serve para a vida. E se for cristão, o critério é a fé cristã, o critério é Jesus Cristo. Dom Francisco, uma discussão que a gente percebe hoje em dia, mundialmente até, é em relação ao papel da mulher na igreja. Há quem defenda também a ordenação dessas mulheres dentro da igreja. Para o senhor, qual é o papel da mulher dentro da igreja? A mulher tem um papel importantíssimo na igreja. Inclusive, a igreja nasce sob o testemunho das mulheres. Quando a gente pega o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, aos pés da cruz há um homem, tudo indica um discípulo, João, e 3 mulheres, dentre elas Maria. E o Papa Francisco disse que a igreja, ela é esposa, mãe e mestra. Isso são definições de igreja. Então a igreja, ela tem maternidade. É por isso que nas pastorais, movimentos de serviço, nós temos uma presença muito forte da mulher. E outra coisa muito interessante, a força de evangelização das mulheres em nossas comunidades. As mulheres são catequistas, as mulheres são ministras da Eucaristia, as mulheres são ministras extraordinárias da Palavra de Deus, as mulheres estão na vida consagrada. Não dá para pensar a igreja sem a força evangelizadora das mulheres,
porque isso está desde a origem. E muito antes do cristianismo, a gente já vê a presença forte das mulheres na intercessão do povo. Agora, existe hoje uma busca a mais. Será que a mulher deve ser inserida no ministério ordenado da igreja? Podemos pensar a mulher diaconisa e a mulher presbítera. Há outras expressões cristãs que já concebem isso. A Igreja Católica Apostólica Romana, de rito latino, não concebe ainda. Concebe, sim, que a mulher tem grande presença evangelizadora na igreja. Na prática mesmo, isso nós vemos tranquilamente. Agora, a igreja vai se abrir para inseri-la no ministério ordenado? Essa foi até questões levantadas já pelo último sínodo, principalmente quando se falava do sínodo da Amazônia, e também se discutiu isso na vivência do sínodo da igreja, recentemente apresentado o documento final, ainda com o Papa Francisco. A igreja vai continuar refletindo, sem dúvida nenhuma. O ministério ordenado dado às mulheres diminui o ministério sacerdotal de Cristo? Essa é outra questão que tem que ser levantada, né? Então, acredito que a igreja vai continuar ponderando até encontrar o seu caminho. Agora, uma coisa eu digo hoje, porque a igreja me diz e posso dizer com segurança: todos somos, na igreja, discípulos e discípulas, missionários e missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher vai ser dada a ela o ministério ordenado, a própria igreja vai ter que responder no tempo. E nós vamos ter que aguardar qual é o caminho que a igreja faz. Mas isso hoje não está pautado. O que está pautado é que cada um de nós, mulher, homem, deve encontrar o seu lugar batismal na igreja. E o seu lugar batismal é, de fato, o serviço missionário. Porque é muito interessante que o sacramento que antecede a ordenação diaconal ou ordenação presbiteral é o batismo. Então, nós temos que descobrir a nossa vocação é batismal. Nós temos que ser cristãos com essa consciência do dom do Espírito que nós recebemos desde o batismo. Então, esse é o papel da igreja, essa é a tarefa da igreja, essa é a ação evangelizadora da igreja, fazer cada vez mais uma igreja de discípulos e discípulas. Dom Francisco é o nosso entrevistado de hoje. Agora a gente vai à cidade de Souza, onde também Dom Francisco já esteve visitando, nesses pouco mais de 2 meses à frente da Diocese, com Levi Dantas, da Rádio Líder FM, do programa Cidade Notícia, que também formula o seu questionamento. Boa tarde, Levi Dantas. Direto de Souza, o radialista Levi Dantas, do programa Cidade Notícia, da Rádio Líder FM, que nos retransmite também nesse momento. Boa tarde, Levi. Olá, José Dias Neto, telenautas da TV Diário do Sertão, toda a equipe do Olho Vivo nesta conexão de rádio, inclusive a nossa Líder FM 97,1 da cidade de Souza, parte dessa interação. Satisfação poder conversar com o bispo Dom Francisco Gabriel nesta tarde de terça-feira, 9 de setembro, aqui na cidade de Souza. E a nossa pergunta relacionada à cidade de Souza diz respeito ao Santuário Frei Damião. Temos um espaço bastante amplo, porém demanda de estruturas. E por falar nisso, algumas movimentações foram feitas, por exemplo, pela paróquia São João Batista, através do padre José Vandenberg, padre Dedé, no sentido de atrair fiéis, seguidores do Frei Damião, do Caputino Frei Damião. O que é que acontece? Recentemente foi idealizada uma emenda no valor de R$600 mil para investimentos nesse santuário. Emenda que partiu dos gabinetes dos deputados Rui Carneiro e Romero Rodrigues, com a intervenção do agente político local, o souzense Leonardo Gadelha, ex-deputado federal e ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito de Souza e atual presidente do Podemos. A pergunta é, Dom Francisco, há o interesse da Diocese, visto que há alguns anos atrás foi tentado um projeto, mas não houve avanço. Agora, com essa emenda, é possível acreditar que
os fiéis católicos, devotos de Frei Damião, possam ver uma ampliação, uma melhor estruturação do Templo de Frei Damião, que hoje conta com uma estátua, né, erguida nos anos 70, 80, ou seja, muitos anos atrás, e que não passou disso, né? Então, será se agora a Diocese pode abraçar esse projeto, abraçar essa causa, para ainda conseguir, além desses já prometidos, mais recursos, para que a gente possa ter um templo, né, um santuário mais amplo, né, mais estruturado para receber fiéis, né, devotos de Frei Damião de todo o Nordeste? É essa a nossa pergunta. Um abraço para o senhor. Fica com Deus. Obrigado, Levi Dantas. Dom Francisco. Levi Dantas, agradeço a pergunta. Já estive em Sousa algumas vezes, inclusive ontem, encerrando a festa de Nossa Senhora dos Remédios, padroeira de Sousa. E sei que Sousa é uma cidade, de fato, de muitos católicos, uma fé viva, um povo de grande amor à igreja, um povo devocional. E vi ontem, né, no encerramento da festa de Nossa Senhora dos Remédios. Sousa tem algumas outras paróquias, a paróquia de Santana, depois nós temos também a paróquia do Bom Jesus, o Santuário Eucarístico, e a paróquia de São João Batista. Do Padre Dedé. Do Padre Dedé, exatamente. Eu já me inteirei um pouco dessa informação da construção do Santuário Frei Damião. O que eu considero aqui muito importante de largada é que nós estamos falando do maior missionário do Nordeste brasileiro, Santo do Nordeste, missionário, Frei Damião, que, aliás, tive já essa informação e mesmo daquela região do Brejo, ouvi dizer que veio muitas vezes aqui na região do Sertão, Sousa, Cajazeiras, gostava de estar por aqui. Eu vou me inteirar com o padre da paróquia de São João, o Padre Dedé, desses procedimentos já executados até agora, para que, de fato, nós possamos nos entender, trazer para os nossos conselhos, fazer avaliação e, se de fato tudo isso for em vista do bem dos fiéis, do bem da igreja e pela salvação de todos, no sentido de que somos discípulos missionários do nosso Senhor Jesus Cristo e que devemos caminhar em solidariedade para alcançar o céu, de fato nós vamos trabalhar pela consolidação do santuário do Frei Damião, aí na cidade de Sousa. Eu acredito o seguinte, havendo discernimento, tudo que vem para somar, enriquecer a igreja, deve ser abraçado. E o discernimento é feito, o bispo diocesano à frente, os seus conselhos, a demanda que vem das diversas realidades, como esta que você me apresenta agora. E a ideia é boa e eu vou aprofundar, conhecendo mais o que diz respeito ao santuário. E da minha parte, agradeço já os passos dados, os empenhos, inclusive a partir das autoridades públicas, e para que nós possamos consolidar. Se a Igreja Católica vai ganhar no sentido de fé, se vai beneficiar os nossos fiéis, isso também vai ser para a Diocese de Cajazeiras um grande benefício, para a gente elevar mais ainda o nome da nossa Diocese. Com certeza nós vamos abraçar o projeto e vou até pedir a intercessão do Frei Damião, né? Afinal de contas, nós não podemos perder tempo de pedir a graça do Frei Damião para que nos ajude a alcançar, quem sabe, esse bom propósito. É isso, meu abraço. Com certeza. Então, agradecemos também a cidade de Sousa que nos acompanha nesse momento. Dom Francisco, a gente teria aqui muitos outros questionamentos, muitos e muitos outros, mas o último questionamento que eu gostaria de fazer ao senhor, porque o senhor já esteve reunido com o clero várias vezes, né, depois, desde a sua chegada, até mesmo antes da chegada, o senhor sempre mantinha esse contato com o clero, e nessas visitas iniciais que o senhor tem feito, o senhor disse que o clero da diocese tem cuidado muito bem das paróquias, o senhor tem constatado isso. E é importante reconhecer também o trabalho do clero, né, dos padres que estão ali em tantas e tantas cidades e circunstâncias pastorais que estão evangelizando. Mas eu gostaria de saber, Dom Francisco, enquanto pastor diocesano, tem visto as necessidades pastorais e também já imagina, por exemplo, modificações nas paróquias, transferências, a partir do perfil de cada padre, o contexto também que o senhor tem visitado, para saber se
por exemplo, determinado padre está em uma paróquia que também se identifica com o perfil daquele padre. Quando se fala das transferências dos padres, a gente sabe que tem o tempo ali de 6 anos. Claro que não é uma regra. 6 anos tem que sair. Existem exceções, a partir, claro, né, da própria decisão do pastor diocesano. Mas Dom Francisco tem visto essas realidades e trabalhado ou planejado modificações nesse sentido? O padre, ele é um evangelizador, mas ele é um técnico, né? Ele tem que conseguir fazer um planejamento pastoral, saber com quem ele vai implementar esse planejamento pastoral. E o padre tem que trazer para ele as melhores pessoas no sentido de capacitadas para com ele implementar tanto o projeto pastoral quanto o projeto de administração. Por que essa introdução? É porque eu tento trabalhar, e assim fiz em Campo Maior, e aqui também vou proceder assim, com perfis. Qual é o perfil da paróquia? E para esse perfil de paróquia, perfil quer dizer estrutura, número de fiéis, né? Gestão. Para esse perfil de paróquia, qual é o perfil de padre? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Por quê? Porque nem sempre na urgência de uma diocese a gente tem condições de dizer, bom, para aquela paróquia é aquele perfil. Mas os presbíteros, os nossos padres, nós vamos conversar com eles em nossas reuniões, mas eu quero aproximar muito o perfil da paróquia e o perfil do padre, para ver se a gente consegue caminhar assim. Porque a Diocese de Cajazeiras tem paróquias de realidades bem distintas. Vamos chamar de as grandes paróquias, as médias e as pequenas. Mas é uma coisa muito interessante, eu estou encontrando paróquias em municípios pequenos, cidades pequenas, mas são matrizes, estou falando da matriz, tão estruturada, tão bem administrada do ponto de vista da gestão, do bem, e com a participação tão bonita dos fiéis. Então, eu considero que é de fato isso. O Padre Bruno está me escutando aqui, pertinho de mim. Quem faz a paróquia grande é o padre. É o padre. Porque o padre é aquele que vai à frente, se ele tiver essa visão de sinodalidade, de coletividade, despertar os dons, de fato vai descobrir muita gente que pode fazer com ele. E eu vejo pela diocese estruturas de matriz tão grandes que eu digo, puxa vida, que ousadia. E maior que a ousadia é o milagre de ver igrejas em pés. Ontem eu estive na cidade de Bernardino Batista. Eu sei que levou anos, ainda está em processo, mas que igreja, né? Que ousadia e que milagre é aquela igreja na Serra do Padre, né? Isso. Lá no alto. Então nós vamos trabalhar nesse sentido. Agora, já encontro nos padres, na conversa, tenho conversado com muitos padres, tenho me acompanhado de alguns em suas paróquias. Gosto muito do que vejo, me acolheram muito bem e vou trabalhar cada vez mais a proximidade do bispo com o padre e do padre com o bispo e do padre com os próprios presbíteros, para que a gente fortaleça essa unidade que já existe em vista do bem da evangelização e do bem da diocese. Bom, me alonguei. Me alonguei para dizer que o que vejo aqui na diocese, primeiro, eu quero fazer crescer os nossos colégios. Colégio Diocesano, Padre Rolim, Cajazeiras, e o Colégio Dom João da Mata, Itaporanga. Principalmente o Colégio João da Mata, Itaporanga, porque ele está vinculado diretamente à ação social diocesana, que tem o abrigo, a Casa de Acolhimento Santa Dulce, tem as atividades tantas da Caritas, enfim, mas eu quero, justamente com a direção do colégio, com o nosso conselho diocesano, o que nós podemos fazer mais, porque na história já foi feito muito, para elevar mais ainda o Colégio Diocesano de Cajazeiras e também apoiar as iniciativas do Colégio Dom João da Mata em Itaporanga. Esse no campo das instituições, isto. É claro que o bispo diocesano também tem que montar o seu governo. Eu não montei ainda o meu governo. O governo da diocese passa, primeiro, o bispo diocesano, vigário-geral, colégio de consultores, colégio presbiteral,
e as diversas comissões e coordenações pastorais. Quando eu cheguei na diocese, eu disse, quem está em coordenação pastoral, permaneça, né? Inclusive os coordenadores de foranias. Amanhã, quarta-feira, 15 horas, eu tenho uma reunião com as coordenações das foranias. Para quê? Ouvir, né? E qual as perspectivas que nós temos para os próximos meses e já em vista da Assembleia Diocesana de Pastoral, que vai acontecer dia 14 e 15 de novembro. Então, aos pouquinhos, eu estou compreendendo a diocese, compreendendo os desafios pastorais, também os desafios de gestão, para que eu consiga montar um governo diocesano que, junto com o bispo, muito próximo do bispo, consiga comigo administrar a diocese. Nesses dois campos, primeiramente, pastoral, salvação das almas, e segundo, social, no sentido de estruturação, cuidar bem da igreja, que está nos seus colégios, que está na sua ação social, que está na sua matriz paroquial e nas suas tantas capelas. E eu fiquei curioso para saber se Dom Francisco já tem esses nomes para o governo diocesano já definido ou se não. Claro que o senhor não pode divulgar, obviamente, mas o senhor já tem esses nomes escolhidos, assim, pelo menos na sua memória? Eu estou escutando os padres, inclusive nas paróquias. Teremos amanhã, 10h a formação permanente do clero. Então, vou me colocar à disposição para ouvir os padres e alguns já conversaram comigo em particular, alguns outros estão agendados, não consigo atender a todos, como já dissemos aqui, não é? Sim. É um número de presbítero grande, com quase 80 padres. E nessa escuta, fazer esse discernimento, né? Para que eu possa escolher com discernimento, com serenidade e profundo espírito de oração. Porque eu sou um homem de fé e da fé e líder religioso. É por isso que é com fé, com profunda espiritualidade que o Espírito Santo vai me conduzir para que eu possa escolher aqueles que vão juntamente comigo e já estão, né? Porque as ações pastorais continuam, a administração continua, mas aqueles que efetivamente, por meio de provisão, vão ajudar comigo no governo da diocese, até porque isto é lei canônica e o bispo deve apresentar aqueles que serão vigário-geral, vigários forâneos, coordenadores de pastoral, chanceler, enfim. É um governo diocesano que faz acontecer a ação missionária pastoral da Igreja Diocesana de Cajazeiras. Dom Francisco, nós queremos agradecer por estar hoje aqui com a gente no programa. Né, como nós dissemos, teria muitos outros questionamentos para fazermos, mas que não seja a última, né? Que o senhor esteja aqui outras vezes também. Sei da agenda intensa, né? Tenho visto, inclusive, acompanhado agora mesmo na festa da padroeira, que a gente tem transmitido também todas as noites, a intensidade que é a sua agenda, mas nós queremos agradecer. Sei que não é fácil, né? Mas o senhor tirou esse tempinho para estar aqui hoje e muito nos alegrou recebê-lo aqui hoje. E o espaço sempre aberto e pode contar com essa equipe da TV Diário também nessa ação evangelizadora. Com certeza. Muito obrigada, né, por estar com a gente hoje aqui na bancada, né, trazendo aí a sua história e também falando sobre todas as ações que estão acontecendo aqui na nossa diocese. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, José Neto. Agradeço novamente, reitero a oportunidade de falar TV Diário do Sertão, no programa Olho Vivo, porque sei que quantos me ouviram, quantos me viram, e essa presença aqui que chega a tantos lares, a tantos corações, para mim é muito importante, porque é o pastor diocesano, é o bispo diocesano, é a igreja que vos fala na autoridade me dada como nono bispo diocesano de Cajazeiras. E eu digo, mais uma vez, por estou dizendo nas paróquias, eu não vim inventar a roda. Eu sou o nono bispo numa sucessão apostólica. Depois de mim, estava Dom Francisco de Sales, que tem um grande respeito e admiração. Dom José Gonçalves, inclusive esteve na minha ordenação episcopal e posse. Dom Matias, que foi meu bispo por um pouco tempo em Campina Grande, pois já fui ordenado sacerdote no ano 2000, quando ele lá chega. E um dos grandes baluartes desta terra,
que é Dom Zacarias Rolim, mas eu já aprendi que também, juntamente com outros, Dom João da Mata, que é quem consolida um processo da diocese a partir de uma intensa evangelização a partir da educação primária e juvenil. Porque Dom João da Mata assim pensava, dando a oportunidade de ser cidadão, também nós teremos as condições para, de fato, ver ali um cristão atuando na sociedade. E assim ele expandiu. É incrível como ele expandiu colégios pela diocese de Cajazeiras. Então, eu sou o 9º bispo numa sucessão apostólica, ininterrupta, né? Então, estou aqui para cumprir, no meu tempo, a missão que tenho a desempenhar. Não serei melhor, não. Mas, no tempo, eu espero oferecer o melhor de mim aos fiéis, à diocese como um todo e o bem da Igreja Católica, que aqui neste lugar sertanejo da Paraíba se chama Diocese de Cajazeiras, sob a intercessão de Nossa Senhora da Piedade. E o que eu peço como pastor diocesano, e estou dizendo em todas as paróquias, é que rezem por mim. Eu já carrego a todos no coração, é preciso que cada fiel me carregue em sua oração. E eu digo mais, um bispo desse tamanho precisa de muita reza.